Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula número 6 e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de eletricidade. A gente vai começar agora um assunto bastante importante, que é a associação de resistores ou de resistências. Primeiramente vamos falar da associação em série. É um circuito onde todos os resistores são percorridos pela mesma corrente. Os resistores são ligados um em seguida ao outro, oferecendo um único caminho para a corrente elétrica. Como é que é isso? Vamos ver agora aqui como é que é esse circuito. Então eu tenho uma resistência R1, logo após a resistência R1 eu tenho um resistor R2 e logo após o resistor R2 eu tenho um resistor R3, tá? Esse exemplo apenas com 3 resistores, os pontos A e B e a corrente, né, que vai circular por esses elementos. Lembrando que essa corrente vai ter apenas um único caminho. O caminho dela, que é o único caminho que ela tem, é passando por R1, depois R2, depois R3, depois recirculando, voltando a circular. Não existe outro caminho para essa corrente numa associação em série. O que é resistência equivalente? É o resistor que produz o mesmo efeito da associação de resistores, permitindo a passagem da mesma intensidade de corrente. Então o resistor equivalente é aquele resistor que você vai calcular substituindo todos aqueles resistores da associação por apenas um resistor que vai ser o equivalente, a gente vai chamar de REC. Então eu tenho aí apenas um resistor, chamei ele de R equivalente, né, o ponto A e B, e a corrente que vai circular por ele. Na associação em série, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências do circuito. Então eu vou utilizar, pessoal, essa expressão. A resistência equivalente é a soma de todas as resistências do circuito. Não interessando para mim aqui quantas resistências tenham. R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Se eu tiver N resistências, eu tenho que somar as N resistências que estão em série para me encontrar o resistor equivalente, porque o equivalente é apenas um resistor final. No circuito série, eu também tenho, né, essa característica de quando eu estou energizado, quando o circuito está energizado, né, que eu tenho diferença de potencial, eu tenho a fonte de tensão, a corrente que é gerada, né, a corrente I que é gerada, que está circulando nesse sentido aqui, e contrário ao sentido da corrente elétrica, eu tenho as quedas de tensões em cima de cada resistor. Em cima de cada resistor eu vou ter uma queda. No caso, o resistor R3 eu vou ter um VR3 nesse sentido da setinha. Em cima do R2 um VR2 e em cima de R1 um VR1. Então eu tenho 3 quedas de tensão. E eu chamei aqui, ó, VR1, queda de tensão no resistor R1, VR2 no R2 e VR3 no resistor R3. E eu tenho essa observação muito importante no circuito série. Toda associação série é um divisor de tensão. Ou seja, pessoal, eu tenho essa tensão total da fonte V que se divide em VR1, RVR2 e VR3. Por isso, divisor de tensão, certo? Porque eu somando essas 3 tensões aqui, eu chego na tensão total da fonte. No circuito série temos as seguintes relações. A tensão total aplicada a V é igual à soma das quedas de tensão nos resistores. Então foi o que eu falei. V total, que é o V da fonte, V, é igual a VR1 mais VR2 mais VR3, sempre. Na associação em série, existe uma única corrente que circula no circuito, certo? Então é o meu I. O I vai ser igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3. A mesma corrente I total vai passar por I1, pelo resistor R1, R2 e R3. Por isso, I1 I2 igual a I2, que é igual a I3.
Como é que eu calculo as quedas de tensão, né, em cada resistor? Aquelas quedas de tensão mostradas VR1, VR2, VR3. Utilizando a primeira lei de Ohm temos, né, considerando o circuito anterior, VR1, no caso que agora é o que eu quero calcular, vai ser R1, valor da resistência R1, vezes a corrente 1. VR2, R2 vezes 2. E VR3, R3 vezes I3. Lembrando que na associação em série, as correntes são iguais para todos os resistores. Então, novamente aqui para solidificar o conceito, I1 vai ser igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I, o I total. Isso para um circuito série. Vamos fazer um exercício de aplicação número 1. Dada a associação série abaixo, calcule a resistência equivalente e a corrente I que circula. Então eu tenho 3 resistores aqui em série, uma diferença de potencial aplicada, uma fonte de tensão e a corrente circulando I aqui, a corrente I que sai do polo positivo para o polo negativo. Apenas uma corrente, por quê? Porque é um circuito série, só tem um caminho para a corrente circular. Então, como é que eu calculo o equivalente? Com aquela expressão que eu dei anteriormente. R equivalente R1 mais R2 mais R3. Por quê? Porque aqui eu só tenho 3 resistências. Então, eu substituindo os valores aí, 300 mais 150 mais 760, eu encontro um valor de resistência equivalente igual a 1210 ohms. Tendo calculado a resistência equivalente, eu calculo agora a corrente, o segundo item que ele me pede. Aplicando a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I, substituindo os valores aí, V 88 que foi dado, R é a resistência equivalente que eu acabei de calcular, 1210 vezes I. Esse 1210 está multiplicando, eu passo ele para cá, dividindo. Então I igual a 88 dividido por 1210. Eu vou encontrar uma corrente de 0,0727 ampere. Então, e posso escrever isso de outra forma também. O meu I pode ser 72,7 mili. Mili é 10 a menos 3, tá? Por quê? Porque eu andei 3 casas para a direita. Eu pego essa vírgula aqui, movimento ela para a direita, a 3 casas, até chegar no 7,2 aqui. 72,7 vezes 10 a menos 3, ou miliampere. Então, esse primeiro exercício fechou, é isso mesmo. É a resistência equivalente e a corrente. Um exercício de aplicação número 2. Dada a associação anterior, calcule as quedas de tensão nos resistores, né, as quedas VR1, VR2 e VR3, sabendo que a corrente é de 72,7 mA. Então eu peguei o exemplo anterior, com os 3 resistores em série, um após o outro, a queda de tensão aplicada, sabendo o valor da corrente agora, eu quero as quedas de tensões. VR1, R1 vezes 1, substituindo o valor aqui, VR1 vai ser 300, o valor do resistor R1, vezes a corrente, que é 72,7 mili, mili é 10 a menos 3. VR1 igual a 21,81 volts, né, realizando essa operação aqui. VR2, R2 vezes 2, VR2 substituindo 150 vezes 72,7 vezes 10 a menos 3, VR2 10,9 volts. E VR3, R3 vezes 3, VR3 760 vezes 72,7, 10 a menos 3, VR3 um valor de 55,25 volts. Para comprovar esses cálculos aqui, pessoal, a gente faz o seguinte, eu aplico aquela expressão, a lei das quedas de tensão. O V total é igual a VR1 mais VR2 mais VR3. Essa lei tem que ser comprovada. Então o V total vai ser o VR1
21,81, VR2 10,9 mais VR3 55,25. Aí eu encontro um V total de 87,96, que é praticamente igual aos 88 volts aplicados, né? 87 é praticamente igual a 88. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que está comprovado a lei das quedas de tensão. Então os meus cálculos estão corretos. Se esse valor aqui não estivesse dado bem próximo de 88 volts, os meus cálculos anteriores aqui estariam errados. Mas como esse valor está bem próximo, então os meus cálculos estão corretos. Agora a gente vai para a associação em paralelo. É um circuito onde todos os resistores estão submetidos à mesma tensão elétrica. Todos os resistores estão ligados através de um ponto comum no circuito. Então como é que fica essa ligação agora, esse tipo de associação? Eu tenho um resistor R1 e ligado aos mesmos pontos comuns eu tenho um resistor R2 e ligado também ao mesmo ponto comum um resistor R3, certo? Então aqui eu tenho um ponto comum A e um ponto comum B do outro lado. E esses três resistores estão ligados de um lado no ponto A, de outro lado no ponto B. Só que agora eu tenho outra situação diferente. Eu tenho uma corrente total I sendo gerada aqui, que passa pelo ponto A, e chegando nesse ponto aqui, de interseção de os pontos comuns, eu tenho três ramificações, que é a ramificação de R1, a de R2 e de R3. Então vai acontecer o que? Essa corrente vai se dividir em três correntes. Essa corrente total I vai se dividir em I1, I2 e I3. Então vai ser gerada aqui, vão aparecer aqui três correntes diferentes. Quando elas chegarem nesse ponto B, elas voltam a se somar e volta a ser I novamente. Então a característica principal do circuito em paralelo é que toda associação em paralelo é um divisor de corrente, exatamente pelo que eu falei. Esse I chega nesse ponto aqui e se divide, né, a corrente se divide em três, por isso divisor de corrente. Como é que eu faço o cálculo da resistência equivalente no circuito em paralelo? Na associação em paralelo, a resistência equivalente é calculada utilizando a seguinte expressão. Então agora, pessoal, eu tenho essa expressão aqui para o cálculo de resistência equivalente, não anterior. A anterior é para o cálculo de resistência em série, do circuito em série. Aqui é uma associação em paralelo, então eu utilizo essa expressão. 1 sobre R equivalente igual a soma do inverso das resistências. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Se eu tiver N resistores, eu tenho que somar os N resistores, mas somar dessa forma aqui, nesse formato. Eu tenho, da mesma forma, eu vou encontrar apenas um resistor equivalente, assim, um resistor único equivalente a toda a associação e a corrente ir passando por esse resistor, né, aqui o ponto A e B. Então aqui, ó, o mesmo circuito, né, o diagrama do mesmo circuito, a representação R1, R2, R3 em paralelo, aqui é um ponto comum e aqui outro ponto comum, e eu tenho aqui a fonte de tensão, né, aplicada ao circuito, a corrente I sendo gerada aqui, é gerada do polo positivo para o negativo, e nesse ponto ela vai se dividir em três correntes, I1, I2 e I3. E nesse ponto aqui ela vai voltar a ser I novamente, vai fechando o circuito. E isso vai continuar circulando enquanto eu tiver essa fonte de tensão ligada. Enquanto ela estiver acionada, eu tenho essas correntes circulando por aqui. Acima é mostrado um circuito paralelo energizado por uma fonte de tensão V e todas as correntes elétricas existentes. Na verdade aqui, pessoal, existem quatro correntes. Quais são elas? O I total, certo? Que é o I,
o I1, o I2 e o I3. Então eu tenho 4 correntes na verdade. Três correntes que estão nessas ramificações aqui, uma em cada resistor, e a corrente total do circuito. No circuito paralelo temos as seguintes relações. A corrente total é igual à soma das correntes em cada resistência. Então é o que eu falei. O I é a soma de I1 mais I2 mais I3, neste exemplo dado. Todos os resistores estão submetidos à mesma tensão V, que é a tensão total do circuito. Então, para esse exemplo, o V, né, que é a tensão da fonte, é igual a VR1, que é igual a VR2, que é igual a VR3. Então, por quê? Porque eles estão submetidos à mesma queda de tensão. E como é que eu calculo as correntes? Como as correntes são diferentes em cada resistor, como é que eu calculo elas agora? Aplicando também a primeira lei de Ohm. A gente vai ter I1 V1 sobre R1, certo? I2 V2 sobre R2 e I3 V3 sobre R3. Essa é a mesma lei, primeira lei de Ohm, só que eu isolei o termo I, a corrente. E lembrando que na associação em paralelo, a tensão é a mesma para todos os resistores da associação. V é igual a VR1, que é igual a VR2, que é igual a VR3. Então é a mesma tensão para todos os elementos. Vamos fazer aí um primeiro exercício de aplicação. Dada a associação em paralelo a seguir, calcule a resistência equivalente e a resistência equivalente e a corrente total do circuito. Então eu tenho aqui 3 resistores em paralelo, os 3, esse ponto comum e esse ponto aqui também comum, e os 3 submetidos à mesma queda de tensão da fonte. Então eu utilizo essa expressão para resistência equivalente em paralelo. 1 sobre R equivalente, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Substituindo os valores aí, 1 sobre 40 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 30. Então, aqui eu tenho que tirar o mínimo, tá pessoal? 40, 10 e 30, o mínimo múltiplo do denominador, que é 120, certo? 120 por 40, 3 vezes 1, 3. 120 por 10, 12 vezes 1, 12. 120 por 30, 4 vezes 1, 4. Então no numerador aqui vai dar um valor de 19 e no denominador 120. Multiplico isso aqui cruzado, certo? 19 vezes R equivalente é igual a 120 vezes 1. Certo? Isso aqui é uma multiplicação cruzada. 19 vezes R equivalente igual a 1 vezes 20, vezes 120. Esse 19 que está multiplicando, eu passo para cá ele dividindo, faço isso, e o valor resultante, o R equivalente total, 6,32 ohms. Certo? Então esse é o valor da corrente, do resistência total do circuito, da resistência equivalente do circuito. Agora a gente vai calcular a corrente, utilizando o que? Sempre a primeira lei de Ohm. V igual a R vezes I. Então, 65 igual 6,32, que eu acabei de calcular. 65 é a tensão do circuito dada, vezes I. Esse 6,32 está multiplicando, eu passo para cá, dividindo. Então fica I igual a 65 dividido por 6,32. Minha corrente igual a 10,28 ampere. Então calculei a resistência equivalente e a corrente total do circuito. No exemplo de aplicação 2, dada a associação anterior, calcule as correntes em cada resistor da associação. Então agora, pessoal, o mesmo circuito paralelo com os 3 resistores, certo? A mesma queda de tensão,
Só que agora eu quero calcular as correntes em cada resistor, sendo que eu tenho 3 correntes diferentes aqui. Então vamos lá. I1, né, quanto que vai ser a corrente que passa pelo resistor 1? É a tensão V1, né, no resistor 1, dividido por R1. Então, I1, 65, que é a queda de tensão no resistor 1, que é a mesma tensão da fonte, dividido pelo valor de R1, que é 40. Então, o meu I1 vai ser 1.625 ampere. I2, V2 sobre R2, I2, 65 por 10, I2 igual a 6.5 ampere. I3, V3 dividido por R3, 65 por 30, que vai dar um valor de 2.166 ampere. E para comprovar esses cálculos, a gente utiliza aquela regra, que o I total, a corrente total do circuito, vai ser igual a corrente 1 mais I2 mais I3. Isso tem que ser válido, tem que ser comprovado. Se não acontecer isso, meu circuito tem algum cálculo errado. O I total é 1.625 mais 6.5 mais 2.166. Achei uma corrente total de 10.29 ampere, ou seja, bem próximo do valor encontrado anteriormente no exercício anterior. Ou seja, comprovei a expressão da soma das correntes, então meu circuito está correto, os cálculos estão corretos. Então vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.